Olá pessoal, boa tarde ou boa noite para aqueles que preferem o boa noite no lugar do boa tarde. Estamos aqui começando mais um Eu, Você e a Bíblia, o último dessa semana. Lembrando que hoje a live é sobre perguntas e respostas, ok? E está valendo, baseado em 1 Coríntios, que a gente terminou, e também no Evangelho de Marcos, que nós começamos. Muito bom estar aqui com você, beleza? Eu estou aqui em casa, tô com amigos aqui, ó lá, eu vou te mostrar meu amigo. Fala um oi aí, Marcão. Olá. Aí, esse é o Marcos, ok? Querido amigo, meu melhor amigo, somos amigos há muitos anos, estamos com a galerinha aí com a gente também, tomando café, estamos em casa aqui e tá rolando o Eu e Você e a Bíblia, tô esperando você entrar, vamos ver quem vai chegando por aqui, ok? Olá, Hélida, fala, Dinha, tudo bem? Tô com o Marcos e a Yara aqui em casa, Dinha, fica com ciúmes aí, ó. Fala, Marcelo, beleza, Fred? Muito bom ter você aqui. Olá, Sônia Chiurco, Zé, beijo pra vocês. Fala, Ian, Sara Machado. E aí, Sara, eu gostei, hein? Essa semana você participou a semana toda, hein? Legal. Olá, Brígida, bem-vinda. Simone, bem-vinda também. Eu vou colocar aqui, ó. O que eu ponho aqui? Perguntas e respostas, ok? Perguntas e respostas. Para você lembrar que a live de hoje é em cima de perguntas e respostas, beleza? Olá, Sônia Casais, bem-vinda, minha querida, beijo no Stephanie, na Sofia, e no César, fala, Marcos, ó o Miraca aí, ô Marcos, Miraca, eu tô aqui com o seu xará, tá comigo aqui, ó, Marcão e a Yara estão aqui em casa hoje comigo, muito bom. Olá, Ana Souza, beleza? Bem-vinda, tudo bem por aí? Muito bom ter vocês aqui. Nós vamos esperar mais um minutinho. Eu demorei um pouquinho para entrar, minha internet está travada aqui, não estava conseguindo entrar, então dei uma atrasadinha, mas nós vamos esperar só mais um minutinho. Quer dizer, nós vamos esperar mais, né? Porque a live vai começar mesmo na hora que você começar a fazer suas perguntas aí. Então tá valendo, ok? Tá valendo aí perguntas em 1 Coríntios. Se você tiver ainda alguma dúvida, principalmente capítulo 15, capítulo 16, né, que nós vimos essa semana, e o Evangelho de Marcos, ok? Olá, Andresa, tudo bem? Coisa boa, Andresa. Estou aqui com o Marcão e a Yara aqui com a gente, dando uma passada por aqui. Olá, Vivi, bem-vinda. Olá, Antônia. Muito bem, vamos lá, gente, vamos chegando. Lembra aí, ó, de enviar, mandar um convite pelo aviãozinho, direct aí, ok? Para os seus contatos, avisando que a nossa live está começando. A última live dessa semana, hein? Não vou perguntar não, Andresa, não vou perguntar não. A Andresa quer saber quando vocês vão lá para João Pessoa. Só quando acabar o Covid. Perguntei, Andresa, o Marcos falou que aí tem que acabar o Covid. Porque aí tem que ir de avião e tal, é mais complicado. Vamos lá, gente, vamos lá. Estou esperando suas perguntas. E estamos esperando aqui outros entrarem também. Muito bom. Semana, mais uma vez, voou, né? Voou. Eu não sei o que está acontecendo. Nós entramos no mundo virtual e o tempo ficou virtual também. Parece que começou segunda-feira, já chegou na sexta-feira. O Miraca mandou falar para você que lá já acabou o Covid. Lá acabou, mas aí acabou, Miraca, mas aqui não acabou, pô. Aqui o negócio continua, aqui abre, fecha,
O negócio está uma loucura. Mas com a graça de Deus nós vamos para frente. Aí acabou porque aí é calor, mais quente, coisa boa. Só tem sol, praia. Aí o vírus não dá conta. Vamos lá. Opa, chegou a primeira pergunta aqui. Deixa eu ver. Simone, vamos lá, ver o que a Simone está perguntando. Boa noite, eu tenho perguntas. Já que falamos em batismo, eu gostaria de saber sua posição sobre as igrejas que acreditam apenas em batismo por imersão e em bebês. Muito bem, então vamos lá, são duas perguntas diferentes. Com relação a igrejas que acham que o batismo deve ser feito só por imersão, eu não concordo com o posicionamento deles, ok? Na verdade, nós criamos polêmicas e nós criamos discussões em torno de temas que as escrituras não trabalham como fundamentais. É verdade que a gente tem um monte de textos nas escrituras que dão pra gente um fundamento, uma ideia da experiência do batismo por imersão. Então não é errado batizar por imersão, não é? É uma forma de batismo, mas nós também temos vários textos que dão fundamento para a ideia, por exemplo, do batismo por aspersão, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala de Moisés com o povo ter atravessado o Mar Vermelho e aquele momento ter sido o batismo, né? Mas eles não entraram dentro da água, o mar estava parado, então é a ideia de que a água estava caindo, né? Respingando sobre a cabeça deles, e tem outros textos no Antigo Testamento dos profetas falando que Deus aspergirá sobre o povo água pura e tudo mais. Então a gente tem texto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que fundamentam a possibilidade, né, da forma de batismo por imersão, por aspersão. O que tem que caracterizar o batismo é a água, tá certo? Então, eu particularmente sou adepto de toda forma de batismo. Eu não acho que tem uma forma certa de batismo. Eu acho que toda e qualquer forma de batismo é batismo. Eu já batizei pessoas de muitas formas diferentes. Eu me lembro, por exemplo, de uma experiência que eu tive em Campina Grande, anos atrás. Eu estava com o trabalho da Mocidade para Cristo lá, a gente estava fazendo um evangelismo de rua, aí nós evangelizamos um rapaz na praça e ele tomou a decisão por Jesus lá, e foi mais ou menos como aquela experiência, sabe, do eunuco, falando assim, aqui tem água, né, então o que me impede de ser batizado? Ele virou para mim, para nós, e perguntou, então, eu estou aceitando Jesus, né, e o batismo, né, eu devo ser batizado? Eu queria ser batizado e tal, e eu estava com uma garrafa de água mineral na mão. Aí eu falei para ele, ok, então você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou, confesso, então ajoelha aí. Ele ajoelhou, eu derramei a garrafa de água em cima da cabeça dele e falei, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele é simbolizado pela água, ele não é simbolizado pela quantidade de águas que a gente usa, ok? Então eu acho que esse não é um ponto que deveria dividir, né, a igreja, mas muitas e muitas vezes ela divide, ou seja, ao invés da gente se apegar na essência do batismo, que tem a ver com a evidência de que você está que você foi, né, imerso pelo Espírito no corpo de Jesus, a gente fica preso na simbologia, fazendo isso com imersão na água ou derramando, né? Então eu acho que isso é uma perca de tempo discutir ou brigar com relação a isso. Quanto à questão do batismo infantil, igrejas que batizam crianças, aí a gente já tem um outro fundamento teológico, ok? Tem a ver com a perspectiva dessas igrejas, tirando a igreja católica, porque a igreja católica ela entende o batismo da criança como o primeiro sacramento para a salvação. Então a igreja católica ela entende a salvação que Jesus conquistou na cruz, administrada para a gente dentro de um processo de sacramentos, sendo que o primeiro sacramento é o batismo, e aí você vai tendo vários sacramentos, na verdade são 7 sacramentos, ok? Para a administração da salvação, ok? Agora, igrejas que, sem ser a igreja católica, que batizam crianças, como as igrejas reformadas, que seriam presbiterianas, anglicanas, e outras, que agora não me lembro de cabeça aqui, mas essas que vêm da linha da reforma, a luterana, né? Geralmente o batismo da criança está relacionado à perspectiva da aliança que os pais têm como parte do povo de Deus, e o filho está sendo inserido na aliança com o povo,
ok? Então não é um batismo que representa a perspectiva da redenção ou da salvação, mas é um batismo que representa a participação daquela criança no povo da aliança, né? Então esse é o fundamento teológico. Então isso vai depender do fundamento teológico da igreja, ok? É um ponto também que eu acho desnecessário ficar brigando por isso, dizendo não, só tem que batizar quando criança ou quando adulto, porque o batismo relacionado à criança, ele tem, ou nas igrejas reformadas, ele tem um outro teor, né? Ele tem esse teor de representar a aliança com o povo, ok? E não a representação da conversão em si, ok? Se ficou alguma dúvida ainda, você pode ainda mencionar aí que eu tento esclarecer mais, tá bom? Olá Maristela, bem-vinda. Oi Su, bem-vindo. Pastor, por que água? Ué, porque a Bíblia usa a água como símbolo de purificação. A gente usa a água porque as escrituras dizem que é água, ok? Então ela é um símbolo que representa a lavagem, né? Purificação, selo, é algo que já era praticado lá no Antigo Testamento e vem para o Novo Testamento. Então por isso que a gente usa a água. Ok, Simone, de nada. Mais alguma questão? Vamos lá, vamos colocar. Veja, essa pergunta da Simone é uma pergunta muito importante em relação àquilo que nós começamos a olhar no Evangelho de Marcos, tá certo? Veja, o Evangelho de Marcos mostra pra gente que João Batista batizava com água. E ele diz que Jesus iria batizando com o Espírito Santo. Então o batismo de Jesus não é o batismo com água, tá certo? O batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Há uma interação, tá certo? Entre a ação do Espírito Santo e a ação de Jesus. Por parte do Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos imerge na vida de Jesus, no corpo de Jesus, e Jesus, por sua vez, nos batiza com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso não tem a ver com o batismo de água, tá certo? O batismo de água é um batismo de representação, de purificação. Não é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo, tá certo? O batismo com água simboliza esse batismo que Jesus fez, mas você pode ser batizado na água, por exemplo, sem de fato estar convertido, e isso não significa então que você foi de verdade batizado por Jesus. Muito bem, vamos lá. Sara, entendeu por que a água? É porque é a prática lá, né, usada já no Antigo Testamento. A água simboliza o fluir da vida de Deus, certo? Que vem sobre nós, que nos lava, nos purifica, nos regenera. Então é um símbolo de representação, tá bom? Assim como, por exemplo, na ceia, o pão e o vinho, né? Eles simbolizam, eles representam algo, ok? Olá, Noêmia, bem-vinda. Quem mais que entrou aqui? Tonhão, Antônio Paulo, bem-vindo, meu amigo, tudo bem? E aí, mais alguma pergunta? Vai, o pessoal hoje está devagar com as perguntas aí. Vamos lá, lembra que a live hoje funciona com base nas perguntas, né? Cri. Quem mais está chegando por aqui? Oi, Cecília, tudo bem? É Cecília? É, a Cecília. Bem-vinda, Cecília. Legal ter você aí, o Marcelo também. Muito bom. Então, lembrar você que está entrando hoje, que não tem conseguido aí participar talvez durante a semana, a gente começou com o Eu, Você e a Bíblia aqui, um novo livro, tá bom? Nós começamos a estudar o Evangelho de Marcos. Então, começamos ontem, quarta-feira, e nós estamos no capítulo 1. Segunda-feira a gente finaliza o capítulo 1 e entra no capítulo 2, só para você estar integrado. Se você não assistiu às lives, você tem chance de assisti-las aqui no Instagram. Basta você ir aí no IGTV, né, do nosso Instagram aqui,
clicar lá na televisãozinha, vai abrir e lá tem todas as lives que a gente já fez e aí você pode assistir, tá bom? Divulgar também, né? Nos ajude a divulgar, ok? E aí, vamos lá. Vamos ver o que mais saiu aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é idade, tá, gente? Põe óculos, tira óculos, passou dos 50 é assim. Se teremos um corpo glorificado quando ressuscitarmos, iremos nos reconhecer? Sim. Sim, iremos nos reconhecer. Porque pense em Jesus, o nosso corpo glorificado é como o corpo glorificado de Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos, ele foi reconhecido depois da sua ressurreição pelos discípulos dele que estavam aqui, com o corpo dele ressuscitado já. Embora o corpo dele ainda não tivesse assumido toda a forma glorificada, mas aí ele é assunto aos céus e toda a forma glorificada dele é assumida. No entanto, em Apocalipse, João vê Jesus, né? E ele reconhece Jesus. Jesus diz para ele, né, quem ele é. Então, nós vamos nos conhecer, nós vamos saber quem é quem, ok? Algumas pessoas discordam desse meu ponto de vista, tá bom? E tudo bem de discordar, mas eu não vejo muito fundamento bíblico na discordância. Geralmente, as pessoas que discordam disso, eles argumentam o seguinte: se no céu não vai ter tristeza, se no céu não vai ter lágrima, lamento, então a gente não pode reconhecer uns aos outros, porque a gente pode perceber que ali no céu não está gente que a gente conhecia, gente que a gente amava, e a gente vai ficar triste. Isso é um raciocínio com a mente da terra, né? Porque quando o reino de Deus chegar na sua plenitude, Paulo diz que Deus será tudo em todos. Então nós não vamos ter nenhum tipo de sentimento de tristeza, de lamento por nada que não esteja lá, porque Deus vai ter preenchido todo o nosso ser de tal maneira que nós não vamos lamentar e nos entristecer por qualquer uma dessas realidades, entende? Então, na minha opinião, nós vamos nos conhecer sim. Tem outros textos que eu poderia citar que mostram isso. Por exemplo, Jesus na transfiguração, ele assume o corpo glorioso que ele tem agora, ok? Na frente de Pedro, Tiago e João, e aparece conversando com ele Moisés e Elias, e Pedro, Tiago e João reconhecem que quem está com Jesus é Moisés e Elias, e Moisés e Elias, eles já estavam com o seu corpo glorificado ali, ok? É um encontro que acontece ali com Jesus, é um encontro escatológico, tá certo? É a realidade do futuro se manifestando, invadindo o presente ali, naquele momento. Então Elias e Moisés estão ali na maneira ou na forma que eles estão existindo quando o reino de Deus chega na sua plenitude. Sim, ok, vamos ver aqui. Se qualquer uma das minhas respostas ainda deixar dúvida, é só vocês falarem, ok? E eu continuo tentando explicar. Vamos ver aqui o da Brígida agora. Ficou claro aí para você, Cecília, minha resposta? Brígida, gostaria de saber sobre 1 Coríntios 16, 22, quando Paulo diz que seja amaldiçoado alguém que não ama o Senhor. Depois diz, vem Senhor. Pode me falar sobre isso? Sim. Paulo está dizendo, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja maldito. E Maranata é ele pedindo o retorno de Jesus. Essa afirmação de Paulo, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja maldito, certamente está relacionada a alguém que está na igreja, que diz que está na igreja, diz que faz parte do corpo de Cristo, do povo de Deus, mas não ama Jesus. Né? Então, ele na verdade, Paulo está dizendo, ele não é salvo, ele está perdido, que ele seja maldito. Okay? Que ele seja amaldiçoado. A palavra ali no grego é anátema, né? Lembra lá que isso está relacionado à colocação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 2, que ele diz assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser pelo Espírito de Deus, e ninguém diz maldito seja Jesus, senão ninguém diz maldito seja Jesus se tem o Espírito de Deus, e ninguém diz Senhor Jesus se não tiver o Espírito de Deus. Então a colocação ali de Paulo é em relação a pessoas que estão se dizendo seguidores de Jesus, se dizendo cristãos, mas eles não amam Jesus. Então na verdade eles não são abençoados, eles são amaldiçoados.
E Maranata vem Senhor Jesus, é um desejo que Paulo tem de que Jesus retorne logo para que esse juízo ele seja efetivado, ok? Porque o juízo em relação à maldição, da perdição, não é algo que Deus aplica nas pessoas agora, é algo que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, tá certo? Então não sei se eu fui claro. Vamos ver, Noêmia, todos ressuscitarão, cristãos e não cristãos? Sim, todos ressuscitarão, cristãos e não cristãos, mas pela descrição que as escrituras nos fazem a respeito disso, nós temos dois momentos distintos, ok? Nessa ressurreição. Nós temos essa ressurreição que Paulo trabalha, que Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 15, não é a ressurreição de todo mundo, é a ressurreição dos cristãos, ok? Depois haverá uma outra ressurreição em seguida, que é a ressurreição de todos os demais, e aí eles vão se apresentar diante do tribunal de Deus, ok? E para serem julgados conforme as suas obras. Isso é descrito para a gente por Jesus, por João, em Apocalipse, tá bom? Apocalipse mostra para a gente como é que esses dois momentos acontecem. Não é que vai acontecer distante, não. Eles são praticamente concomitantes, mas você tem primeiro a ressurreição dos justos, que Paulo está descrevendo ali em 1 Coríntios, ok? E em seguida a isso você vai ter a ressurreição de todos os restantes que vão comparecer diante do grande tribunal de Deus, diante do grande trono branco, que é descrito para a gente lá em Apocalipse capítulo 20. Eu acho que não. A pergunta é: Moisés e Elias tinham aparência idosa, na sua opinião? Eu não sei, eu acho que não, porque o corpo deles é um corpo glorificado, o nosso corpo vai ser um corpo glorificado, então a nossa aparência, eu acho que ela não vai ter essa conotação, entendeu? Que a idade nos dá, né? De debilidade, entendeu? Então eu não sei como era a aparência deles lá, mas se a sua ideia é de idosos, no sentido deles serem fracos ou aparentarem desgaste, né? Assim, nas afeições, eu acredito que não. Mas não tem como eu provar isso biblicamente, ok? É algo que eu acho que não é assim. Fala, Paulo, bem-vindo. Então, Antônia, essa foi uma pergunta que já saiu aqui um pouquinho antes, se nós iríamos reconhecer, né, as pessoas. Sim, nós vamos reconhecer as pessoas no céu. Nós vamos reconhecer todas as pessoas, ok? Eu não sei, eu não posso dizer qual é a medida da nossa lembrança em relação à questão da terra que nós vamos ter, ok? Mas eu tenho a convicção, por causa de textos bíblicos que mostram pra gente, que nós sabemos quem é um ao outro, tá certo? Olá, Viviane, bem-vinda. Vamos ver, em Marcos 1,14, pergunta do Marcelo aqui. Em Marcos 1,14 diz que o reino de Deus está próximo. Como você vê essa proximidade na nossa vida? Então, Marcelo, ontem eu expliquei isso, né? Na live de ontem. Esse próximo aí é a presença do reino está aqui. Essa não é uma boa tradução na nossa língua do grego, ok? A língua grega, ela traz essa ideia de que a melhor tradução seria: o reino de Deus foi aproximado de vocês. E essa expressão aproximado que aparece aí no texto grego, ela é uma expressão de proximidade física, ok? Espacial, melhor dizendo, não física, mas espacial, não temporal, tá certo? No grego, no português, a palavra próximo, ela serve tanto para temporal,
É a mesma palavra, próximo para tempo e próximo para espaço. Então eu digo, eu estou próximo do meu carro, isso é uma proximidade espacial. Eu te vejo você na próxima semana, isso é temporal. No grego tem duas palavras diferentes, uma para próximo temporal e outra para próximo espacial. E a palavra que aparece aí no original é para próximo nesse sentido de espacial. Por que Jesus está falando isso? O reino de Deus foi aproximado de vocês. A palavra que aparece no grego, traduzida literalmente, significa a distância de um braço. Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal, Jesus está dizendo, o reino de Deus está à distância de um braço de vocês. Estenda o teu braço e você toca nele. Por que Jesus está dizendo isso? Porque a presença do reino está ali através da presença de Jesus. Então, como isso se aplica na nossa vida? A presença do reino está em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em nós traz a presença da realidade do reino de Deus para dentro de nós. Ok? Porque o reino, ele não é, antes dele ser um lugar, ele é uma influência. Ok? Para a gente poder entender o reino de Deus, a gente precisa entender o reino de Deus antes de um lugar como uma influência. Por que o céu, o reino de Deus é pleno? Porque a influência do governo de Deus é reconhecida plenamente no céu. Por isso Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Jesus não tinha dito que o reino de Deus tinha chegado, que o reino de Deus tinha sido aproximado deles. Como é que ele nos ensina a orar agora pedindo para o reino vir? Porque ele trouxe a presença do reino, ou seja, a influência do reino está em Jesus e entrou na nossa presente era, e Jesus, mas a nossa presente era não reconhece o governo do reino, não reconhece a presença do reino. Então Jesus pede para que aqui no mundo seja reconhecido, nessa presente era má, o governo de Deus, a autoridade de Deus seja reconhecido, o reino dele seja reconhecido, a vontade dele seja feita na terra como ela é feita no céu. Ok? Deu para entender? Então, como pai e mãe, voltando à pergunta da Antônia. Então, Antônia, essa parte é que eu não sei dizer. Eu não sei dizer se nós vamos ter essa noção de que por exemplo, eu sei que eu vou reconhecer o meu pai, mas eu não sei se eu vou ter essa noção de que aquela pessoa é meu pai ou foi meu pai, ok? A Bíblia, ela não deixa isso claro. Ela deixa claro que nós vamos reconhecer os nossos queridos, mas ela não deixa claro como vai ser a dimensão desse relacionamento, ok? Eu tenho mais a inclinação de entender que todos nós vamos nos olhar e nos reconhecer como irmãos e irmãs em Cristo. Então, sim, a proximidade do reino, ela está em nós, não é que ela se dá por meio de nós. O reino está em nós pela presença do Espírito em nós. E o reino está próximo das pessoas que não têm o reino, que não são convertidas por causa de nós, por causa da nossa presença, como o povo do reino. Como o povo do reino, nós representamos o reino diante das pessoas que não estão no reino. Mas para nós, a experiência com o reino é que ele está em nós pela presença do Espírito Santo de Deus. Entende? São duas coisas diferentes, né? Então eu experimento a influência e a presença do reino em mim como convertido, porque o Espírito está vivendo em mim, e o Espírito vivendo em mim, ele traz as realidades do reino para mim. As realidades do reino em mim, elas se aproximam das pessoas através de mim. Se essa é a linha do seu raciocínio, está correto, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha na caixinha. É a mesma pergunta da Antônia, né? Ok, Antônia. Tem algumas coisas que eu sei que a gente gostaria muito de ter uma resposta mais clara, né? Mas eu não posso dar uma resposta mais clara do que aquilo que a própria Escritura nos dá, ok? Então tem algumas coisas que realmente ela não deixa claro pra gente, tá? E tem outras que ela deixa claro. Uma coisa que ela deixa clara é que nós reconhecemos as pessoas.
O que ela não deixa claro é se nós reconhecemos a relação que a gente tem com essas pessoas, ou que a gente tinha com essas pessoas. É isso aí, Marcelo, fechado. Vamos aproximar o reino das pessoas. Vamos lá, essa é a nossa missão. Na terra como no céu, representar a presença do reino aqui. E aí, vamos lá, ainda dá tempo de responder mais, deixa eu ver aqui, 6h35, acho que mais umas 2 ou 3 perguntinhas dá para sair ainda, vamos lá. Eu não vi aqui se ficou claro para abrir, ok, tá bom, a Brígida respondeu ok aqui. E os meus alunos aí, vocês estão fera aí já com as minhas aulas, então não tem nenhuma pergunta? Opa, só porque eu falei, isso é uma pergunta do Paulo aqui, ó. Vamos ler, Paulo Bosch, professor, existe algum tipo de hierarquia no céu? Me explica melhor a sua pergunta. Hierarquia em que sentido? A hierarquia existe, o Deus Pai, Jesus, que manda, mas essa hierarquia é como? Entre nós tem os 24 anciãos, que estão ocupando os 24 tronos, né? Eu preciso entender o que você entende por hierarquia. Lembra que no reino de Deus a hierarquia tem a ver com a gente, como líder, servir, né? Como servos, a gente serve com o coração de um rei. Vamos ver a Maristela aqui. Será que quando estivermos lá, teremos vontade? Opa! Se teremos vontade... Eu acho que não, Maristela. Eu acho que não. Eu acho que nós vamos estar tão fascinados com a presença de Jesus, com a glória de Deus, que a gente não vai se importar com questões daqui. As escrituras dizem que a antiga ordem já passou, entendeu? Então nós não vamos ficar lidando com questões da antiga ordem. Tudo se fez novo. Paulo diz que tudo já se fez novo, e Apocalipse diz que quando os novos céu e a nova terra se manifestarem, então toda lágrima, todas as coisas serão enxugadas e não serão, essas realidades não estarão mais presentes. Então acho que nós vamos estar muito mais fascinados com a pessoa de Deus revelada em Jesus, em querer conhecê-lo, em querer ter mais intimidade com Ele, em querer fazer aquilo que Ele nos criou para fazer, né? Que é desenvolver a boa e perfeita criação dele, ok? Não pense você que no céu, quando a gente fala no céu e estiver lá, o lá, entenda que é esse universo transformado, ok? Não é outro lugar não, é esse universo aqui transformado, a partir da onde a gente está, da terra glorificada, o trono de Deus que Isaías viu, o trono de Deus que João viu, o Apocalipse diz que ele vai vir para esse mundo aqui, e aqui vai se tornar o centro de todo o universo. E a partir daqui, nós vamos levar a glória de Deus a todo o universo criado por Deus. Eu não sei como vocês pensam isso, mas eu penso isso de uma forma muito maluca. Eu acredito que nós vamos ir para outros planetas, outros lugares, cultivar coisas, criar coisas, ok? Não é uma vida etérea que nós vamos ter. É prática, nós vamos fazer aquilo que ele disse que era para ter feito em Gênesis capítulo 1 e que a queda estragou. Vamos ver, as crianças me perguntam se elas verão também os bichinhos, os bichinhos de estimação que se foram. Então, Vivi, aí a questão é a seguinte, eu acho que para as crianças a gente tem que responder que sim, que nós veremos, tá bom? Mas eu acho que nós não vamos ver. Nós vamos ver os bichos, mas não aqueles que foram, porque as escrituras não falam sobre os animais com essa dimensão de eternidade.
ok? Ela trata isso com relação a gente, mas nós vamos ter animais e tudo mais, ok? Isso vai existir. Mas eu sempre falei para os meus filhos e sempre falo para as crianças e tudo mais, que sim, que os nossos bichinhos aqui que a gente amava iam estar nos céus. Por que dizer coisa ao contrário? Ah, você está mentindo. Não, não estou. E se Deus quiser estar? A única coisa que eu estou dizendo é que a Bíblia ela não deixa isso claro assim. Ela dá mais a entender que os animais morreram, terminou a vida deles aqui, no novo céu, nova terra, nós vamos ter animais, mas serão novos animais reestruturados, refeitos por Deus e não ressuscitados por Ele, ok? Mas eu acho que para as crianças a gente deve dizer que sim, eles vão estar lá e... Não, sem problema, Maristela, isso acontece. Boa pergunta essa aí, Marcelo. Bom, aí eu não sei, aí eu não tenho como te responder. Olha, isso aí me lembrou uma piada, a pergunta do Marcelo, né? A Cecília, para quem não sabe, a Cecília é a esposa do Marcelo, tá, gente? Vai continuar mandando em mim, me lembrou de uma piada, diz que... piada, tá, gente? Diz que morreu lá, chegou no céu e morreu um cara, chegou no céu e tinha lá 2 filas enormes e uma fila estava escrita assim: aqui essa fila é para os homens que na terra viveram sempre obedecendo, sendo mandado por suas esposas. Essa fila é para os homens que viveram na terra sempre sendo mandado por suas esposas. Aí tinha uma fila enorme de homens lá. E aí outro guichê estava escrito aqui é para os homens que viveram na terra e não obedeceram suas esposas. Tinha um cara lá. Aí o sujeito que chegou olhou para uma fila, olhou para outra, falou: nossa, que fila enorme essa aqui, mas será... E ele falou: eu vou perguntar para aquele cara por que ele está lá naquela fila, né? Eu acho que eu vou para aquela lá. E ele chegou lá e falou: senhor, por que você está fazendo aqui nessa fila, né? Ele falou: não sei, a minha mulher mandou eu ficar aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas não é assim não, gente. Não, vamos ver aqui. Galardão. O que é galardão? Galardão é uma recompensa, algum tipo de bênção, de recompensa, é ruim falar expressões assim, mas são as expressões que nós temos, né? De reconhecimento, ou de premiação, de reconhecimento que nós vamos receber do Senhor, ok? Eu não sei dizer como é isso. Tem várias sugestões diferentes dos intérpretes bíblicos, né, do que vem a ser os galardões, mas galardão é isso. É um reconhecimento, uma recompensa que nós vamos receber do Senhor por aquilo que a gente viveu, por aquilo que a gente fez aqui. Muito bem, vamos ver aqui a outra pergunta da Brígida. Espera aí, tem uma pergunta na caixinha aqui. É igual da Antônia, ela já respondi. Tem muitos ensinamentos aí. Tem muitos ensinamentos aí fora, né? Que diz que a igreja estará no céu, a terra será dos judeus. Nós não ficaremos aqui nesse espaço. Você acabou de falar esse assunto. Isso é muito doido. Então, esses ensinamentos, eles são ensinamentos equivocados, errados. Eu afirmo isso sem medo nenhum de errar, ok? Isso tem a ver com uma visão equivocada, distorcida de quem é a igreja. Essas pessoas que entendem isso assim é porque ainda entendem que o povo de Deus é Israel, nação, geopolítica. Mas a Bíblia mostra pra gente que o povo de Deus, ele é o Israel espiritual, que é formado por judeus e formado por gentios. Paulo explica isso pra gente, Efésios, de uma forma muito nítida, muito clara, ok? Então, isso não é
essa visão que você está apresentando, bicho, eu concordo, muitas igrejas apresentam isso assim, essa visão chama dispensacionalismo, ok? Essa visão não entende que o reino de Deus está aqui, não entende que o reino de Deus chegou, entende que o reino de Deus é uma realidade que vai acontecer ainda futuramente, entende que a igreja vai viver num outro lugar, Israel vai continuar vivendo aqui, porque é a promessa de Deus para Abraão, mas a promessa de Deus para Abraão, veja Gálatas, para a descendência de Abraão. Paulo diz que nós, de Cristo Jesus, é que somos a descendência de Abraão. Então não é uma promessa referente à terra de Israel e não é uma promessa à terra de Canaã meramente geográfica, não é uma promessa meramente para a nação de Israel, mas é uma promessa a respeito de toda a terra, o mundo todo, pertencer aos filhos, aos herdeiros, aos descendentes de Abraão, que Paulo diz em Gálatas, que são aqueles que creem em Cristo Jesus. Ok? Ou seja, o povo de Deus, a igreja de Deus. Então, a partir da terra, aqui, nós vamos governar e nós vamos levar a glória de Deus e desenvolver os valores bons e perfeitos de Deus em todo o restante do universo, que é o que Deus mandou a gente fazer lá em Gênesis 1, e é o que nós teríamos feito se não tivesse acontecido a queda. Eu não entendi, por que vocês estão tudo dando risada aí? É da minha piada? Então, Antônia, eu acabei de falar, olha, quando a gente diz assim, qual o texto bíblico, talvez você esteja pensando um versículo bíblico, né? Mas a Bíblia não foi feita de versículos, ok? Nós é que criamos os versículos da Bíblia. A Bíblia é um livro que fala a respeito da história da redenção como um todo. Então nós temos que olhar ela como um todo. Então quais textos? Por exemplo, Jesus, quando Jesus ressuscitou, ele foi reconhecido. Ele não foi reconhecido? Se a gente não vai reconhecer as pessoas que ressuscitaram, como é que Jesus foi reconhecido pelos discípulos? Entende? O apóstolo Paulo fala que aqueles que nós amamos, eles estão dormindo, eles ressuscitarão primeiro. Como é que nós sabemos que aqueles que nós amamos ressuscitaram primeiro se a gente não reconhece? Jesus, quando ele é questionado pelos saduceus, que dizem assim, eles contam uma história para Jesus dizendo assim, houve uma mulher que casou com 7 homens, todos morreram, nenhum deixou descendente para ela, no final ela também morreu. Na ressurreição dos mortos, quem vai ser o marido dela? Ou seja, ela conhecia, o conceito deles é que ela conhecia todos eles. Jesus não diz que ela não conhecia, Jesus diz assim, vocês erram por não conhecer o poder de Deus, porque eles não acreditavam na ressurreição, né? E nem a palavra de Deus. Ele diz, quando ressurgirem dos mortos serão como os anjos, ou seja, o relacionamento não vai ser um relacionamento de marido e mulher, ela não vai ter um relacionamento com eles, com qualquer um deles como se fosse marido dela, ok? Nós vamos ser como os anjos, ou seja, todos nós vamos nos olhar, vamos nos reconhecer, vamos nos apreciar como irmãos em Cristo, como tendo o mesmo tipo de natureza, não mais uma natureza para a gente de diferenciação, embora sejamos diferentes, homem e mulher, mas não mais uma diferenciação para relacionamento, assim, isso não vai acontecer mais. Então tem muitos textos bíblicos que dão essa ideia. Outro texto que eu citei aqui é quando Jesus está conversando na transfiguração, aparecem Moisés e Elias. Como é que os discípulos reconhecem que é Moisés e Elias? Entende? Eles reconheceram que era Moisés e Elias. Eles identificaram aqueles dois como Moisés e Elias. Então há textos que mostram isso pra gente, né? Não há um versículo bíblico que diz, quando nós ressuscitarmos, nós vamos reconhecer. Isso não há, mas há, no contexto das Escrituras, na minha opinião, mais textos que favorecem a ideia de que nós vamos nos conhecer e reconhecer do que o contrário. Pois é, Brígida, infelizmente essa confusão ela é mais séria do que a gente possa imaginar, ok? Por quê? Porque esse tipo de confusão é que trava essas igrejas a viverem realmente a manifestação do reino de Deus que está dado a nós aqui, porque elas acham que o reino ainda vai vir. Isso. Marcos, ele era sobrinho de Pedro.
É João Marcos. Esse Marcos que escreve o Evangelho é João Marcos, aquele João Marcos lá que aparece em Atos, que viaja com Paulo, com Barnabé, lembram? Que depois Paulo fala lá em 2 Timóteo, traga-me Marcos, ele é meio útil para o ministério. É esse Marcos aí que escreve, de acordo com pesquisas, né, bíblicas e tudo mais. Esse Marcos, ele é identificado como um sobrinho de Pedro. Okay? Então ele deve ter sido o amanuense, né? Pedro ditou o evangelho para Marcos e Marcos escreveu. E aí saiu como o evangelho de Marcos, mas os estudiosos do Novo Testamento, 99% deles afirmam ser um evangelho escrito por Marcos, mas sob a orientação, a tutela, né, de Pedro. E obviamente sobre a inspiração do Espírito Santo, né? Vocês gostaram da minha piada, né? Olá, Cíntia. Vamos lá, vamos ver aqui. Pergunta do Ian. Estamos chegando ao fim, hein, gente? Vamos lá. Pastor, sobre a ressurreição no último dia. Quando a Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado, isso quer dizer que apenas nosso corpo entrará na realidade dos céus, atemporal, imortal e outros? Ou seja, herdaremos as mesmas características, feições e aparências do corpo que tivemos aqui na Terra, era do pecado, ou teremos um corpo novo e outras características físicas e uma aparência nova? Então, Ian, quero estimular você a assistir a live que eu fiz sobre 1 Coríntios 15, que eu trato desse assunto com muitos detalhes, tá bom? Mas eu vou responder aqui rapidamente para você. É esse nosso corpo, nós não seremos outra pessoa, é essa pessoa, mas esse corpo com uma nova consistência, ok? Então, com uma nova essência, que é a essência da glorificação de Jesus, do corpo glorificado de Jesus. Assim como o corpo é o corpo glorificado de Jesus, será o nosso corpo. Então, a ressurreição dos mortos do último dia não é uma volta para esse tipo de corpo que a gente tinha aqui. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que Jesus fez foi apenas trazer Lázaro, um morto, de volta à vida dele, que era igual aqui. Mesma consistência, mesmo corpo, fragilidade, ficar doente e tudo mais. No último dia não vai ser isso. A nossa ressurreição vai ser como a ressurreição de Jesus. É uma continuidade, é o Ricardo que está lá, sou eu mesmo, não vai ser feito um outro Ricardo, é esse Ricardo aqui, mas esse meu corpo vai ter uma nova constituição, ok? Uma nova essência, adaptada para poder viver agora a realidade de um mundo glorificado. Joia, Antônia. Ok. Vamos ver a Hélida. Olá, Pati. Finalmente você entrou um dia no Eu e Você e a Bíblia, hein? Muito bem-vinda. Vamos ver aqui, Dinha, os que já morreram então estão dormindo ou usufruindo da glória? Ambos os casos, Dinha. Essa expressão dormindo que aparece, o apóstolo Paulo usa essa expressão, ela é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, ok? Paulo nunca fala de um cristão que morreu como se ele tivesse morrido, ele fala aqueles que dormem, aqueles que dormiram. Agora ele está usando aqui uma analogia. Em que sentido que ele está falando aqueles que dormiram? É no sentido de que eles dormiram para nós, entende? Então, para você entender isso, você deve pensar mesmo na perspectiva de uma pessoa dormindo. Então, o que Paulo está falando para a gente é que quem partiu é como uma pessoa que está dormindo aqui. Pensa você dorme, o Toninho está acordado, o Toninho vê passar 8 horas, você dormindo não vê as 8 horas passarem. Quando você acorda, parece que não passou 8 horas, não é verdade? Você fala, nossa, parece que eu acabei de dormir, já passou 8 horas, porque você não viu o tempo passar. É isso que Paulo quer dizer com os que dormem. Os que já partiram daqui estão na presença, não estão com o corpo, mas estão com o espírito na presença de Deus, e eles estão fora do nosso tempo aqui. Então eles não veem o tempo passar. Por exemplo, o meu pai já faleceu há 10 anos. Eu sei que foram 10 anos, o meu pai não. Porque ele saiu dessa esfera. Então, quando acontecer a ressurreição dos mortos, eles não vão ter essa noção, eu fiquei morto 1000 anos, eu fiquei morto 2000 anos, eu fiquei morto 3000 anos, entendeu? Porque é como se eles estivessem dormindo.
Eles saíram dessa questão do espaço e do tempo. Deu para entender? Então, eles não morreram, porque a morte não pode ter domínio sobre eles. É como se eles estivessem dormindo. Na hora da ressurreição, eles vão despertar. Mas o que vai despertar na hora da ressurreição? É o corpo deles, que vai levantar e vai ser glorificado. O espírito deles volta para o corpo deles. E agora eles têm noção de novo do tempo, do espaço, seja lá como isso vai ser, ok? Mas nesse momento eles não têm noção do tempo que eles estão fora dessa realidade. Quem tem essa noção somos nós, porque nós continuamos dentro do espaço, dentro do tempo. Deu para entender? Então eles estão sofrendo da glória, já no sentido de o espírito deles estarem presentes com a glória de Deus, mas eles não estão usufruindo plenamente ainda, porque eles precisam do corpo glorificado. No começo eu também achava que era outro Marcos, até eu descobri, estudar essas questões, eu descobri isso. Sim, eu acho que sim. Veja, assista participe do Igreja em Casa domingo agora, que eu vou falar sobre isso, ok? Nós vamos falar das cartas às 7 igrejas. Jesus fala assim, para uma das igrejas: o vencedor andará comigo usando vestimentas brancas. Joia, Ian, assiste sim. Oi, Maria, saudade, querida, que legal que você está aqui. Vamos ver, gente, agora eu vou ter que encerrar com essas últimas perguntas aqui, ok? Porque a live vai terminar aqui. Pastor, aproveitando sobre isso de dormir, então, se os que morreram e foram salvos estão na presença de Deus hoje, e os que não foram salvos? Os que não foram salvos estão aguardando em algum lugar, a Bíblia geralmente chama isso de Hades, para o seu julgamento. O lugar dos mortos, para o seu julgamento. É bom mesmo, Hélida. Aleluia. Então, Paulo, essa é uma discussão grande que se tem, né? Alguns entendem que eles estão num lugar neutro, que é esse lugar chamado de Hades, ok? Aguardando a ressurreição para então começar a experimentar as penas eternas. Se a gente entender penas eternas já como a ausência de Deus, então eles já estão usufruindo disso. Por quê? Porque para onde eles vão, os que não receberam Jesus, eles não estão usufruindo da presença de Deus. Então logo, em alguma medida, eles já estão sofrendo a penalidade, ok? Joia, Maria, obrigado. Ok. Pois é, mas se a gente não usasse roupa, a gente não ia conseguir se ver assim, porque nós vamos ser tomados pela glória de Deus, ok? Lembre-se que quando Jesus manifestou o corpo glorificado dele, ele resplandeceu como um sol. Lembra a descrição que eu fiz? Assistiu o culto de domingo passado? João vê Jesus, ele fala assim: eu vi como um ser humano, mas ele viu o semblante, mas ele não via nitidamente, tinha o formato do ser humano, mas é tanta glória, tanta luz, que você não consegue ver. Mas ele identificava, por exemplo, que Jesus estava vestido com um manto. Então, Jesus estava vestido com manto, então esse é mais um texto que mostra que sim, nós vamos usar algum tipo de roupa, ok? Muito bem, beleza, gente, não dá tempo de responder mais nenhuma pergunta. Foi muito legal essa live para mim, eu espero que você tenha curtido, tenha gostado também, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço para todos vocês, uma boa noite de sono e descanso, um dia abençoadíssimo amanhã. E não deixe de estar conosco domingo, 10 horas, para participar do Igreja em Casa. Esse domingo
é dia dos pais, eu sei disso, mas reúna aí seu papai, se reúna aí com a sua família e antes de vocês comemorarem, participem do Igreja em Casa. Domingo agora vai ser muito legal, eu vou falar das cartas para 7 igrejas do Apocalipse, tem coisas fantásticas ali que o Espírito Santo vai revelar para mim, para você, para o nosso coração, ok? Deus abençoe vocês. Bom descanso a todos. Meu cronômetro já começou a contar aqui, então eu vou ter que sair antes que a live caia, ok? Beijo para todos vocês. Fui.